Então diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Somente até aqui, livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Somente até aqui também, irmãos. Deus exaltado e Rei glorificado, meu Senhor. Deus de glória, majestade e louvor, Senhor. Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, e a Tua palavra será ministrada, Senhor. Papai, Tu sabes, Senhor, de toda a terra, Pai, que nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo para, Senhor, da glória, entender a Tua palavra, Senhor. Tu sabes, meu Senhor, que nós necessitamos do Teu óleo, da Tua unção, Senhor, para, Senhor, de toda a glória, sermos impactados pelo poder da Tua palavra, que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Pai, então eu te peço pela Tua misericórdia, Senhor, me usa, Senhor, agora, Senhor, toca no meu coração, Senhor, arranca as minhas emoções agora, Senhor, toca nos meus lábios, Senhor, de toda a terra, faz eles se moverem, Senhor, segundo o Teu Espírito Santo, Senhor. Abre os meus ouvidos, Senhor, para que a Tua voz mansa, Senhor, seja ouvida por mim, Senhor. Pai, toca na minha mente, Senhor, para que os meus pensamentos sejam agora, Senhor, os Teus pensamentos, Senhor. Pai, eu sei que Tu podes fazer esta obra, Senhor. Pai, eu sei que Tu podes realizar esta obra para que nós sejamos edificados por Ti nesta manhã, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, faz esta obra, meu Senhor, para que nós sejamos, Senhor, simplesmente preenchidos por Ti mais uma vez, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, que assim seja, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, glorificado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós lemos 2 trechos das palavras do Senhor, obviamente você acompanhou. E nós vimos aqui, irmãos, duas situações
que representam a fé do homem, né? A primeira situação aconteceu com Pedro. E Pedro, naquele momento que ele estava vivenciando essa experiência que ele teve com Jesus, ele tinha cerca de 30 anos de idade, 30 e poucos anos de idade, porque, né, pelas contas, né, retrocedendo pela idade de Pedro, quando ele morreu, nós vamos concluir que ele tinha 30 e poucos anos, né, quando ele teve um encontro com Cristo e viveu ali algumas experiências maravilhosas com Deus. E nós vemos aqui nessa história onde Pedro viveu essa experiência maravilhosa, nós vemos ali Jesus, né, fugindo ali de Herodes Antipas, que tinha acabado de degolar João Batista, e ele atravessou o mar da Galileia, né, saindo de Cafarnaum e indo até Betsaida. Betsaida já era regida por um outro tetrarca, né, Herodes Filipe. Então Jesus foi para ali, e ali naquele lugar, naquela região, aconteceu ali aquele momento maravilhoso onde Jesus pregou para uma grande multidão. E ali naquela multidão muitas pessoas foram curadas, e ali Jesus fez a multiplicação daqueles, né, 5 pães e 2 peixes para alimentar uma enorme multidão. E obviamente, né, que além do alimento físico, Jesus deu aquilo que é mais importante para aquelas pessoas, porque a própria Bíblia diz que Jesus olhou para aquela multidão e Jesus sentiu pena daquelas pessoas que estavam ali sofrendo e buscando refúgio e buscando algo, né, que pudesse ali, né, acontecer na vida delas para aliviar um pouco a dor e o sofrimento que elas sentiam. E Jesus fez isso, porque por onde Jesus passava, Jesus transformava vidas, Jesus transformava as multidões, Jesus fazia aquilo que era necessário para que as pessoas pudessem ali receber de Deus aquilo que Deus gostaria de entregar, que era, na verdade, os cuidados dele para as pessoas que verdadeiramente buscam o Senhor. E é importante nós entendermos que Jesus, ele não podia recusar um chamado, né? O próprio Senhor Jesus, né, ele motivava as pessoas a irem até ele, para que pudessem ser edificadas, para que pudessem ter as suas vidas transformadas. E nós vemos inúmeros milagres citados ali nos evangelhos, aonde a resposta de Jesus foi imediata para determinadas buscas, né, e para expressões de fé, né, que nós muitas vezes nem podemos imaginar que uma pessoa pode fazer, né? Quantas vezes no seu sofrimento, né, na angústia dos seus dias, você não consegue dizer palavras que determinadas pessoas, né, fizeram na Bíblia, né? Tipo, né, aquele leproso que resolveu enfrentar ali, né, toda a lei de Moisés, indo ao encontro de Jesus, né, indo ao encontro do Senhor. E quando se encontrou com Jesus, enfrentando a multidão, enfrentando ali a lei de Moisés, ele disse para o Senhor: Senhor Jesus, se tu quiseres, tu podes me curar. E quantas vezes as pessoas não têm coragem de levantar um dedo para dizer a mesma palavra ao Senhor Jesus, e antes procuram murmurar e reclamar e dizer que estão sofrendo. Senhor, estou sofrendo tanto. Senhor, sabe, né, eu não suporto mais isso. Senhor, né, me socorre. Senhor, sabe, e deixam de talvez expressar palavras que possam transformar verdadeiramente a sua vida,
né, como foi daquele leproso, e a resposta de Jesus foi, quando ele falou assim: se tu quiseres, tu podes me curar, e a resposta de Jesus foi: eu quero, então seja limpo. E imediatamente aquele leproso foi limpo. Nós vemos, né, outro exemplo maravilhoso, irmãos amados, daquela mulher sírio-fenícia que, né, se encontrou com Jesus e pediu em favor da sua filha, e Jesus olhou para ela e falou assim: eu vim para, né, os filhos de Israel, eu vim para os filhos de Israel, eu vim abençoar os filhos de Israel, né? E não convém dar a comida dos filhos para os cachorrinhos. E aquela mulher olhou para Jesus e disse: mas os cachorrinhos se contentam com as migalhas que caem da mesa do seu dono. Palavra dura do Senhor para aquela mulher que não era, né, da nação de Israel, e a resposta dela foi: tu és o meu Senhor, e as migalhas que caem da tua mesa me servem. Imediatamente Jesus ordenou que houvesse a bênção para aquela filha daquela mulher. Temos inúmeros exemplos, irmãos, de fé e de poder que foram expressas por pessoas na presença de Jesus e que motivaram, rasgaram o coração de Jesus, para que Jesus pudesse motivar ali uma resposta positiva. Você lembra do cego Bartimeu, que Jesus já tinha passado por ele, e Jesus não ia curá-lo, Jesus já tinha passado por ele, e ele começou a clamar, e a adorar a Deus e dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritava, e as pessoas diziam assim: para de gritar, que ele já passou por você, e ele não vai fazer nada por você. Quando ele ouviu essa palavra, ele começou a gritar mais alto e mais alto. E Jesus parou e mandou chamá-lo e perguntou para ele: o que você quer que eu faça para você? Imediatamente o cego falou: quero ver. E Jesus ordenou e houve a cura. Nós constantemente, irmãos, precisamos exercitar a nossa fé no nosso dia a dia. Talvez, você esteja olhando para determinada situação extremamente crítica na sua vida, e você, né, está ouvindo essa palavra, está ouvindo essa ministração, e você fala assim para dentro de você: eu preciso exercer a minha fé. Mas eu quero dizer para você que exercitar a fé vai muito além de um momento específico, vai muito além de uma necessidade extrema que nós temos e clamamos ao Senhor, né? E muitas vezes, se nós fizermos a mesma coisa que aqueles homens fizeram, consigamos rasgar o coração de Jesus para convencê-lo a abençoar, ele vai abençoar. Mas muitas vezes a nossa fé, ela não deve se restringir a momentos específicos ou situações específicas em que, né, pela causa extrema nós buscamos ao Senhor, buscamos a resposta de Deus. Mas eu quero dizer para você que a sua fé tem que ser, né, exercida todos os dias, em todos os momentos e em todas as situações da sua vida. Nós temos um relacionamento com Deus por causa da fé. Todas as vezes que a sua fé, ela não te motiva a buscar um relacionamento com Deus, você está tendo sérios problemas espirituais. Porque a sua fé jamais vai conseguir, né, ter um nível suficiente para que você, né, quando necessitar de grandes milagres de Deus ou de uma ação específica de Deus, que Deus te responda, porque simplesmente o teu exercício de fé não deve ser para um momento de desespero como foi de Pedro,
que quando afundou, clamou ao Senhor. Quando viram Jesus andando, né, sobre o mar, eles gritaram de medo. Segundo a Bíblia, no texto que nós lemos aqui, nos poucos versículos que nós lemos, o desespero gera um instinto que todo ser humano tem, que é buscar a Deus. Deus, Ele faz parte da nossa vida desde o momento da concepção, e o homem instintivamente busca a Deus sem fé, né? Ou, né, dizendo que é ateu, uma hora, numa grande necessidade, numa necessidade extrema, ele vai buscar a Deus, porque faz parte do instinto do ser humano. E quantas vezes os próprios cristãos estão buscando a Deus, né, por causa do instinto que existe no ser humano, de buscar a Deus. Nós temos um vínculo com Deus, porque Deus é o nosso Pai, não é? Se Deus é o nosso Pai, nós temos um vínculo com Ele, e esse vínculo ninguém pode quebrar. Nem a incredulidade pode quebrar. O vínculo, ele existe. O que não existe é a comunhão, é a presença do Altíssimo nas vidas, quando essas pessoas simplesmente o desprezam, ou simplesmente ignoram ali esse vínculo que existe com todo o ser humano. E nós, irmãos amados, vimos em primeiro lugar aqui o exemplo de Pedro, quando, né, o Senhor Jesus falou para eles assim: calma aí. Quando eles gritaram desesperados quando viram Jesus, né, Jesus falou: calma aí, que sou eu, tenham coragem, sou eu. E Pedro, né, Pedro na sua... não sei nem como representar a atitude de Pedro, quando Pedro falou assim: se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo, né? Talvez, né, Pedro estivesse duvidando ali, talvez Pedro estivesse ali não acreditando que aquilo seria possível, talvez Pedro estivesse ali duvidando que era o próprio Senhor Jesus, mas a resposta de Jesus, ela foi surpreendente, eu penso até para o próprio Pedro, quando o Senhor Jesus, ele falou: venha andar sobre as águas, venha caminhar sobre as águas, venha viver o sobrenatural da minha presença, que é o convite que Jesus faz para nós. Não hoje, irmãos, mas todos os dias, após o nosso encontro com o Senhor Jesus, Ele fala: venha andar sobre as águas, venha ter momentos especiais, momentos nunca vividos por você, momentos sobrenaturais, né, em que, nós viveríamos ao lado dele, e no decorrer da nossa jornada, andando com o Senhor. E nós precisamos andar sobre as águas. Se você acha que você anda com Jesus e você nunca andou sobre as águas com Jesus, eu quero dizer para você que você, né, está equivocado. Você nunca andou com Jesus. Se você nunca andou sobre as águas com Jesus, você nunca andou com Jesus, porque é um fundamento para a nossa vida espiritual viver as coisas sobrenaturais de Deus, porque viver o natural compete ao homem, né? O homem, na sua sabedoria, no seu intelecto, né, ele vive as coisas naturais de Deus neste mundo. E viver as coisas naturais de Deus nesse mundo não são suficientes para nós. Sabe por quê, irmãos? Enquanto você não viver o sobrenatural de Deus, você não vai viver neste mundo as coisas naturais do jeito que Deus deseja. Você vai viver as coisas naturais desse mundo, né,
simplesmente por misericórdia de Deus, muitas vezes, ou seguindo o curso de uma naturalidade que não deve fazer parte da nossa vida, porque a nossa vida é regida por Deus, e Deus, Ele se move no mundo espiritual, e se nós não estivermos atentos a esse mundo espiritual, nós estamos falhando, nós somos cegos e não sabemos para onde ir, porque simplesmente não vivemos o mundo espiritual como Deus deseja que nós vivamos. Não adianta você se enganar, não adianta você achar que você tem comunhão com Deus, se você ainda não viveu verdadeiramente Deus na sua vida. E talvez você esteja olhando para essa palavra e sentindo aquilo que aconteceu com Pedro, porque Pedro obviamente falhou na sua fé, mas nós não podemos falhar na nossa fé, porque muitas pessoas falham. Muitas pessoas falham na sua fé. Mas eu vou dizer para você assim, Pedro, ele foi chamado por Jesus e foi e andou sobre as águas, e aí a Bíblia diz claramente aqui que ele teve medo porque ele reparou na força do vento. Ele deixou de olhar para Jesus e resolveu olhar para o vento, para a força do vento, e ali ele afundou. E eu creio, irmãos, eu creio que todos nós, em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa história com Jesus, talvez tenhamos naufragado já. Talvez tenhamos naufragado. Mas eu quero dizer para você que naufragar 2 vezes é errar demais na presença de Deus. Naufragar 2 vezes significa ser teimoso naquilo que Deus está mostrando a nós como deveres de uma vida espiritual sadia. Nós não podemos errar 2 vezes, assim como compete ao homem, quando peca, se arrepender e não pecar mais, conforme Jesus sempre disse: vai, mas não peques mais. Vai, mas não peques mais. O homem, ele não pode ser um ser que vive se achegando na presença de Deus para confessar o mesmo pecado, para confessar o mesmo erro, para confessar os mesmos defeitos, para confessar os mesmos motivos. Nós não podemos ser esses, irmãos, porque o Senhor Jesus olhará para nós e perguntará para nós: cadê o teu arrependimento? Cadê o teu arrependimento? Aonde está a tua fé? Deus vai perguntar isso para nós, porque se nós nos arrependemos verdadeiramente, irmãos, porque eu sempre falo, existe uma grande diferença de você se arrepender porque você entristeceu o coração de Deus, porque você errou em relação a Deus, do que você se arrepender por conta de uma consequência do erro. Ou seja, eu não devia ter feito isso, porque quando eu fiz isso, veio isso sobre a minha vida. Então eu me arrependi. Não arrependeu nada. Se não viesse o problema sobre a sua vida, você estaria dando sorrisos e sorrisos e sorrisos. A pessoa vai e mata uma outra pessoa, e aí a pessoa vai presa, e ela fala assim: não devia ter matado, se eu não tivesse matado eu não estaria preso, mas se ele não fosse preso ele mataria de novo. Nós nos arrependemos porque nós nos envergonhamos das nossas atitudes, porque nós entristecemos o coração de Deus, e porque nós conseguimos sim desobedecer ao Deus vivo, lembrando que o primeiro homem que foi isso, que foi Adão e a sua esposa Eva, foram expulsos da presença de Deus por causa de uma desobediência. Por causa de uma desobediência, eles foram amaldiçoados,
e foram expulsos da presença de Deus, separados de Deus. Foram separados de Deus, separados de Deus. E Deus tomou cuidado ainda de colocar guardas na porta do paraíso para que o homem não pudesse voltar em algum momento. Tal era a indignação do Senhor por uma atitude de desobediência. Então nós temos que olhar para a nossa vida, irmãos, e compreender que as nossas atitudes em relação a Deus, que o nosso arrependimento em relação a Deus depende da nossa fé. Depende da nossa fé. Se você não tem fé, você não consegue praticar, porque simplesmente você não acredita. Ter fé significa acreditar. Ter fé significa acreditar. E se você não acredita, você não pratica. Se você não acredita, você não defende. Se você não acredita, você, tanto faz para você fazer ou não fazer, eu não acredito mesmo. Então, não pecar depende da fé. E ter fé significa acreditar. Pedro, ele naufragou, e a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e segurou na mão dele e disse para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu penso, irmão, sabe, que é muito triste ouvir isso de Jesus. Eu penso que é muito triste o ser humano ouvir de Jesus: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu não sei quantas vezes você tem ouvido isso de Jesus, quando Jesus te chama, quando Jesus deseja que você tenha momentos de fé com Ele, momentos, para andar sobre as águas, para viver o sobrenatural de Deus, para sentir a presença do Espírito Santo de Deus durante uma oração, durante um louvor, durante uma adoração, Sabe, eu não sei quantas vezes, Deus te chamou para isso. Deus te chamou para você orar por uma pessoa, para que Ele pudesse fazer um milagre, para que Ele pudesse, estabelecer a glória dEle neste mundo. Eu não sei quantas vezes Deus já te pediu isso e você, sempre falando assim, eu não sei nem orar, sempre falando assim: ah não, é muito longe, não, a pessoa não merece, Deus não vai curar porque a pessoa não merece, Deus não vai curar porque eu não sou digno. Quantas situações desprezíveis o ser humano se usa para, ignorar o exercício de uma fé. E eu vou dizer para você, quando isso acontece é porque a pessoa, ela tem uma pequena fé, conforme Deus disse ali a Pedro. Eu vou te dizer algo, eu vou te dizer algo que talvez seja o motivo que as pessoas, elas não vivem a grandeza de Deus nas suas vidas, é porque elas querem provar a sua fé em situações que Deus não mandou. Jesus falou: venha para o impossível, para Pedro. Falou para Pedro: venha andar sobre as águas. Você não falou se era eu mesmo? Sou eu, então venha. Se outro discípulo fosse, afundaria instantaneamente na própria descida do barco. E quantas vezes as pessoas estão querendo exercer a sua fé em situações que Deus não mandou. E aí as coisas não acontecem e a pessoa não vê realizada aquilo que elas acham que é um exercício de fé, quando na verdade não tem nada a ver com exercício de fé, porque exercer a fé significa obedecer a Deus. E se você obedece a Deus, e você vai acreditando que Deus vai fazer segundo aquilo que Ele falou, você está exercendo a sua fé. Mas quando você tenta exercer a sua fé, de forma mundana, de forma leviana, você com certeza vai viver momentos de vergonha na sua vida. Você quer ver um exemplo?
Deus fala assim para você: olha, eu estou te dando aquele carro. Aí você fala assim: eu não tenho dinheiro para comprar, Senhor. E o Senhor fala: eu estou te dando aquele carro. Significa que você pode comprar sem dinheiro, porque Deus vai te dar condições de você comprar. Aí vem o outro irmão cheio de fé, não tem um tostão no bolso também, vê o carro, engrandece os olhos, vai lá e fala assim: eu vou comprar porque Deus vai me ajudar. Eu vou comprar porque Deus vai fazer, prosperar para que eu possa adquirir esse veículo. A pessoa vai lá e compra, vira um caloteiro, tem o nome sujo e ainda tem o carro apreendido porque não conseguiu pagar. Porque exerceu a sua fé de forma leviana, não ouvindo a voz de Deus. São duas situações, que podem acontecer na vida de cada pessoa. E são situações que parecem ser iguais, mas o exercício da fé é completamente diferente, porque a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar, a palavra de Deus diz que nós temos que fazer as coisas para dar bom testemunho de Deus, e se as pessoas quebram tudo isso, obviamente Deus não vai honrar. Obviamente Deus não vai honrar. E nós, volto a dizer para você, exercemos a nossa fé baseado naquilo que Deus fala. Baseado naquilo que Deus fala. Para que a nossa fé seja uma fé eficiente, uma fé onde o nome de Deus será glorificado. E uma das formas de você não errar, quando eu falo assim: mas Senhor, ouvir a tua voz, como é que eu vou exercer a sua fé ouvindo a tua voz? Quando você ouve a voz de Deus na palavra dele, você está ouvindo a voz de Deus. Quando o Senhor fala assim, esses sinais seguirão aqueles que crerem, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então você tem autoridade de Jesus para orar pelo enfermo, impor as mãos sobre os enfermos, para eles serem curados. Você tem a autoridade de Jesus, ele disse isso, a palavra dele garantiu isso, e ele disse ainda: estes sinais seguirão somente aqueles que crerem, aqueles que crerem, aqueles que crerem, alvo de Deus, aqueles que crerem farão esta obra. E então, se nós nos lembramos da palavra, nós nos lembramos daquilo que Deus falou, nós nos lembramos da promessa de Deus, nós podemos exercer a fé, ir e fazer a obra, e ministrar o poder. Algumas vezes você vai ver milagres instantâneos, outras vezes você vai ver um movimento de Deus, gerando o quê? Gerando um processo que muitas vezes para uma cura é preciso haver libertação. Existem circunstâncias que nós não compreendemos, mas que Deus compreende. E Deus, ele glorifica o nome dele de acordo com a sabedoria dele. E se nós, sabe, irmãos, tivermos a fé como de Pedro, nessa circunstância vai ser muito difícil. Se Deus te chamar e no meio do caminho você desacreditar, vai ser difícil. Vai ser difícil você ter comunhão com Deus e você ter momentos especiais com o teu Deus, porque o desejo de Deus é que você tenha momentos especiais com Ele. Ele quer ter momentos especiais com você, irmãos. Entenda isso, compreenda isso. O nosso Deus, Ele está muito longe
de uma experiência que você teve simplesmente num momento de conversão. Me converti, levantei a mão, estava ali emocionado, estava ali tocado pelo poder de Deus, levantei a mão e disse: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor, eu te aceito sim, Senhor da glória, Pai. Mas no decorrer da sua jornada, aquele sentimento, aquelas palavras, né, simplesmente caem por terra e simplesmente não representam, né, um estilo de vida. Porque aquele que entrega o seu caminho ao Senhor Jesus tem um estilo de vida. Tem um estilo de vida. E o estilo de vida é ser obediente a Deus, é ser cheio do Espírito Santo, é ser uma pessoa que tem momentos de comunhão com Deus, que ouve a voz de Deus, que sente o poder de Deus em ler a palavra dele. Sabe, irmãos, nós precisamos nos mover para sermos pessoas segundo aquilo que Deus planejou e que Jesus idealizou. Quando você olha uma crítica dessa para um homem que Pedro viu a transformação de 5 pães e 2 peixes em milhares de pães e milhares de peixes. Tinha acabado de acontecer, e Jesus falou para eles: vão, atravessem o mar da Galileia, nós vamos para Genezaré, né, a outra cidade onde Jesus tinha uma grande obra para fazer. Ele mandou os seus discípulos irem, e Jesus foi orar, e Jesus foi de madrugada orar, e daí, depois que ele fez essa grande obra, depois que ele transformou ali tudo aquilo, transformou vidas, transformou pães, transformou peixes, ele foi orar, e de madrugada ele andou sobre o mar e foi ao encontro ali dos seus discípulos. Nós olhamos para uma situação como essa, depois que Pedro viu tudo e ainda viu Jesus andando sobre o mar, ainda fraquejou na sua fé e recebeu a crítica devida do nosso Senhor. A crítica devida do nosso Senhor. Você pensa que Jesus, né? Você pensa que Jesus, ele estava preocupado com os sentimentos dos seus discípulos? Porque hoje em dia na igreja você não pode falar nada para o irmão, que o irmão, né? O pastor é mal educado, o pastor, nossa, me ofendeu, né? Jesus não, Jesus olhava os discípulos e falava assim, né? Homens de pequena fé, até quando eu vou aguentar vocês? Até quando eu estarei com vocês? Homens de pequena fé, eu não suporto vocês, né? Jesus, ele não tinha assim, né, o receio de falar a verdade para nós ouvirmos. Para nós ouvirmos. Por quê? Porque o homem, ele se engana. Os cristãos, eles gostam de se enganar. Os cristãos que deveriam ser verdadeiramente cristãos gostam, né, de viver um cristianismo que não existe. Porque ser cristão significa seguir a Jesus. Querem viver um cristianismo que não existe e moldam a sua vida segundo aquilo que é mais agradável a si. A si mesmo. Infelizmente, a igreja se transformou no lugar, né, onde as pessoas querem ir porque se sentem bem, não espiritualmente, mas se sentem confortáveis com as palavras, se sentem confortáveis com o ambiente, com o ar-condicionado, com o conforto das poltronas, né, com muitas vezes as emoções, que é muito fácil de você gerar nas pessoas.
Irmãos, gerar emoções nas pessoas é muito fácil. Se você, numa multidão de pessoas, né, você motivar aquelas pessoas a aceitarem Jesus é muito fácil. Uma multidão de não convertidos é muito fácil, porque você consegue mexer nas emoções das pessoas, né, com palavras, com sons, com instrumentos musicais, você consegue mexer. E a igreja tem se transformado no lugar onde as pessoas buscam emoções. Extravasar as suas emoções, estão deixando de lado a verdadeira emoção, que é sentir a presença de Deus, sentir a presença do Espírito Santo de Deus, que é inequívoca, deve ser inequívoca nas igrejas. Nas igrejas, né? Se você olhar para Pedro, Pedro foi uma tremenda decepção naquele momento. Uma tremenda decepção naquele momento, porque ele tinha acabado de ver um milagre, e não era um milagre nanico. Ele tinha acabado de ver um tremendo milagre de Jesus, e ele foi uma tremenda decepção para Jesus naquele instante, naquele momento. Um homem com 30 anos de idade, maduro, experiente, casado, vivendo situações na sua vida, né, que são extremamente questionáveis pelo próprio Senhor Jesus. Pelo próprio Senhor Jesus. E aí, se nós olharmos, irmãos, para outra passagem bíblica que nós olhamos, aí você vai encontrar assim uma situação extremamente interessante, porque, sabe, é a história de um jovem de 20 e poucos anos de idade, naquele instante que ele estava vivendo ali, né? Porque Davi, ele foi ungido, né, com mais ou menos 15 anos de idade. De 12 a 15 anos de idade, Samuel foi lá, né, ungir Davi, rei de Israel, novinho, pastor de ovelhas, e com 20 e poucos anos de idade ele estava ali, né, visitando os seus irmãos que estavam ali alistados, né, no exército de Saul, né, e esse homem, né, esse jovem se indignou com uma situação, porque os filisteus afrontavam ali Israel, e um gigante de 3 metros de altura, né, dizia, por 40 dias, estava dizendo já por 40 dias, ele saía de manhã e de tarde e dizia assim, né, se tem algum homem em Israel que possa me vencer, que venha, né, e nós nos comprometemos que aquele que ganhar a batalha, um dos povos servirá ao outro. E a Bíblia diz que o povo de Israel, os soldados de Israel, Saul, estavam completamente amedrontados, e não tinha um homem, um soldado, sequer em Israel, que teve coragem, irmãos, que teve coragem, né, de se levantar, né, e ir guerrear contra um soldado da outra nação. Não teve um homem sequer, né, que pudesse se levantar ali para ir guerrear contra um gigante que blasfemava contra Deus. E Davi, quando ouviu aquilo, se indignou, e ele falou, mas que história é essa? O que esse gigante está falando? Ele não pode falar desse jeito. E aí foram falar para Saul, tem um jovem aqui indignado com a situação aí, ó. E aí Saul mandou chamar, o rei de Israel mandou chamar Davi, e olhou para ele assim, não, você não pode ir, você é muito jovem, E Davi falou assim, eu vou porque eu vou em nome
do Deus dos exércitos. Davi, a Bíblia diz que Davi errou muito, irmãos. Depois que Davi foi rei, Davi enfrentou o gigante ali, tinha 20 e poucos anos, 22 anos. Davi, ele foi coroado a rei com 30 anos de idade. Era realmente um jovem inexperiente, irmãos, que vivia um momento ali de indignação e de fé, porque ele via algo que não poderia estar acontecendo num povo que tinha Deus como Senhor. E se nós olharmos as palavras de Davi já por si só derrotaram ali o gigante, quando ele falou: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele falou assim: você vem com escudos, com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A experiência de fé de Davi naquele momento e naquele instante representa muito bem o caráter que Davi sempre teve, embora ele tivesse errado muito. Davi nunca se prostrou perante um Deus estranho, embora ele tenha adulterado e assassinado o marido da mulher que ele adulterou. Davi era um adorador, escreveu inúmeros salmos, Davi era músico, escreveu inúmeras canções para Deus, de adoração a Deus. Davi tinha temor do Senhor, Davi tinha uma fé, inabalável, eu diria inabalável, e exerceu essa fé em todos os momentos da sua vida. E a resposta de Deus para a fé de Davi sempre foi positiva. Davi parava, tinha que guerrear, ele parava: vou ou não vou, Senhor? E Davi fazia exatamente o que Deus mandava, porque muitos falam: vou ou não vou? E Deus fala: não vai, e a pessoa vai. E o resultado da fé de Davi foi que ele derrotou aquele gigante, lançando uma pedra que atingiu a testa do gigante, sendo que o gigante estava com um capacete que protegia a sua cabeça. Atirou uma pedra com uma funda, e a pedra foi certeira justamente, numa brecha que existia no seu capacete. E obviamente que aquela pedra teve aquele alvo, porque aquela pedra foi endereçada pelo Senhor dos Exércitos. Pelo Senhor dos Exércitos. A resposta de Deus para a fé, ela é certeira, irmãos. Não importa a situação que você está vivendo, não importa a dificuldade, não importa a circunstância, a resposta de Deus para a fé é certeira. É certeira. Eu estava orando essa madrugada, irmãos. Fui dormir bem cedo essa noite. E acordei de madrugada, assim, diferente do que eu acordo para orar, porque eu acordo para orar toda a madrugada. Mas essa noite eu estava assim, diferente. E aí eu comecei a pensar na minha vida, pensar na minha vida, e eu comecei, a ver os milagres de Deus, porque a minha vida é resultado de milagres de Deus. Em diversos momentos da minha vida, Deus teve que fazer milagres. Ele teve que fazer milagres, porque não era possível acontecer determinadas coisas se não houvesse um milagre. Não era possível, simplesmente não era possível, O homem não conseguiria fazer aquilo que tinha que ser feito para que
né, eu alcançasse um dos propósitos de Deus para a minha vida, então Deus tinha que fazer milagres. Ele tinha que fazer milagres, né? Nessa meditação, né, durante essa oração de madrugada, né, eu me lembrava, e Deus falava e apontava os milagres. E apontava os milagres. E foram diversos, irmãos. Diversos milagres. Mas muitos. E é interessante, porque um milagre durava um tempo. Quer dizer, não é que durava um tempo, servia para um tempo. Depois aquele milagre já não servia para aquilo, para atingir aquilo que Deus tinha mais para a minha vida. Então Deus teve que fazer outro milagre. E aquele milagre que Deus fez serviu, né, para que eu pudesse avançar um pouco mais naquilo que Deus tinha de propósito na minha vida. Só que chegou ao limite, e aí Deus teve que fazer outro milagre. E eu só pude olhar para Deus, né, durante essa madrugada e falar assim: Senhor, sabe, eu não tinha palavras para falar com Deus, porque meu coração estava super agradecido, né, porque naquele momento eu estava ali só falando: Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelas tuas providências, obrigado pela tua perseverança, né? Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, né? Obrigado pela tua, né, sabedoria na minha vida. E sabe, irmãos, e se em algum momento desses milagres eu tivesse fraquejado na minha fé, com certeza, sabe, com certeza, aquele momento, né, que o outro milagre deveria acontecer, iria se postergar por muito tempo. E talvez hoje eu não tivesse alcançado aquilo que Deus tinha planejado para a minha vida, né, para anos atrás. O que aconteceu com o povo de Israel no deserto, né, irmãos? Depois de 2 anos, já chegaram até a terra prometida e depois tiveram que vagar mais 38 anos. Porque simplesmente não conseguiram glorificar a Deus naquele momento maravilhoso de chegada até a terra prometida e inflamaram, né, a incredulidade e as palavras de blasfêmia contra o nosso Deus. Então, sabe, irmãos, nós temos que olhar para Davi aqui e olhar para Pedro ali, sabe, e corrigir a trajetória das nossas vidas espirituais. Nós não somos malucos de acreditar, né, que tudo, né, é fé. Tipo assim, não tem água nesse copo, eu falo assim: água, entra nesse copo agora. Se isso é tentar a Deus, isso é maluquice. Aquilo que é natural nós temos que fazer. Aquilo que pertence ao homem, pertence ao homem. Aquilo que pertence a Deus, pertence a Deus. Quando você for exercer a sua fé, né, em situações que vão, né, gerar a fúria de Deus, como, né, gerou ali a fúria de Moisés nas águas ali de Meribá, aonde, né, Moisés perdeu entrar na terra prometida porque não glorificou a Deus quando Deus mandou tirar água da rocha. Nós temos que ter cuidado para exercer a nossa fé como Deus quer. Essa água está dentro desse copo porque saiu desta garrafa. E para eu encher esse copo, eu posso abrir esta garrafa e pôr água aqui dentro desse copo. Sabe? Então que você tenha sabedoria
você tenha sabedoria e se mostre o que? Humilde na presença do Senhor. Domingo passado nós falamos algo aqui importantíssimo, que era o quê? Que tudo que nós fazemos para Deus, nós temos que fazer o melhor. Porque nós deixamos de fazer muita coisa para Deus que nós devíamos estar fazendo. Mas pelo menos naquilo que nós fazemos, que nós façamos o melhor. Que nós façamos o melhor. Naquilo que nós estamos fazendo, que nós façamos o melhor. Vamos começar a honrar Deus. Vamos começar a honrar o Senhor, para que a nossa fé, não fraqueje, para que nós olhemos para Deus e falamos assim: eu faço por fé, eu faço por fé, eu faço porque eu amo a Deus, eu faço o melhor para Deus porque eu amo a Deus, eu abro mão, de determinadas coisas para fazer o melhor para Deus, para fazer o melhor para Deus, eu abro mão, porque simplesmente Deus requer de mim isso. Porque eu olho para a minha vida como eu olhei e vi tudo aquilo que Deus fez. Aí se eu olho para Deus hoje e trato Ele de forma leviana, que sentimento de agradecimento eu tenho verdadeiramente? Eu sou um mentiroso. Eu vou estar sendo um mentiroso quando eu falo para os irmãos: sabe, senti assim um agradecimento. Mas se eu olho para Deus hoje e não faço nada do que Ele quer, eu faço o que Ele quer, de forma estabanada ou leviana, que agradecimento eu tenho a Deus em relação a tudo aquilo que Ele fez pela minha vida? Como eu vou expressar o meu amor em relação a Deus? Como você vai expressar o seu amor em relação a Deus? Como você está expressando o seu amor em relação a Deus? Eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. A gente louva aqui dizendo isso para Deus: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Mas como você está expressando isso a Deus? Como você está materializando isso nas suas atitudes? Como Deus está olhando, a representatividade, das suas palavras nas suas atitudes? Como Deus está vendo isso? Como é que você está conseguindo expressar isso? Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Como você expressa isso na sua vida? Como você consegue mostrar para Deus esse amor que você tanto diz que sente pelo Senhor? É o momento de nós refletirmos para vivermos Deus. Para vivermos Deus. Para vivermos Deus. Às vezes eu choro na presença de Deus por não conseguir fazer determinadas coisas para Ele. Mas naquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Eu vou orar por você agora. Que você esteja disponível para sentir a presença de Deus. Para sentir a presença do teu Salvador. E Deus está aqui, irmãos. Jesus está neste lugar. Então é o momento de você sentir a presença dEle. Eu vou orar, depois nós vamos louvar ao Senhor, depois nós vamos encerrar o culto, em nome de Jesus. Então vamos orar, irmãos. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor. Senhor, buscamos a Ti, Senhor,
Buscamos a Ti, Senhor, de toda a terra mais uma vez, Senhor. Buscamos, Senhor, da glória, que Tu derrames o Teu óleo precioso sobre, Senhor, estas vidas que aqui estão, meu Senhor. Mais uma vez, Senhor da glória, o Teu desejo é, oh Senhor, que nós, Senhor da glória, tenhamos momentos especiais contigo. E a Tua igreja, ela é movida por momentos especiais contigo, Senhor da glória, Pai. Então concede a nós, Senhor, estes momentos, Senhor. Então concede a nós, concede a este povo, Senhor, estes momentos preciosos, Senhor. Esses momentos, Senhor, de toda a glória, Pai, Senhor, que são únicos das nossas vidas, Senhor da glória, Pai. Papai, em nome de Jesus, Senhor, derrama a Tua porção mais uma vez sobre cada cabeça que aqui está, Senhor. Nós precisamos do Teu óleo, Senhor, do óleo do Teu Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor, de toda a terra de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, exalta e glorifica o Teu nome agora, Senhor. Exalta e glorifica, Senhor, o Teu nome santo sobre estas vidas, Senhor. Para estas vidas, Senhor da glória, Pai. E que neste momento, Senhor, e nesse instante, Senhor, estas vidas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Tocadas plenamente pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Tocados plenamente pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus para abençoar este povo, Senhor. Eu levanto as minhas mãos agora para abençoar a Tua igreja, Senhor. Para abençoar estas vidas que foram escolhidas por Ti para estarem aqui esta manhã, Senhor. Deus vivo e Senhor dos exércitos, Pai. Que a Tua igreja, Senhor, durante este louvor que nós vamos entoar agora, Senhor, seja completamente tomada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Toma, Senhor, a Tua igreja no Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós saiamos daqui, Senhor, alegres e felizes pelo Teu poder, pela Tua graça. Saiamos daqui, Senhor, tremendamente felizes, Senhor, contigo mais uma vez, Senhor. Jesus. Porque simplesmente Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és a nossa alegria, Senhor. Aleluia.